Essa aula está sendo gravada. O que a gente vai ter na aula de hoje, pessoal? Teremos uma parte de fundamentação teórica. Como é um tema que a gente vai ver só daqui 2 aulas, eu vou adiantar algumas coisas relacionadas a ácidos nucleicos. E depois a gente, bem rápido, pessoal, não vai durar muito tempo, e depois a gente vai explorar os experimentos que eu coloquei lá no Classroom, que estão nesses 2 sites aqui. Nesse site aqui, o Learn Genetics Virtual Labs, tem esses 5 experimentos: extração de DNA, eletroforese em gel, citometria de fluxo, PCR, microarranjo de DNA. Citometria de fluxo e microarranjo de DNA é muito relacionado à genética, tá? Então a gente não vai explorar hoje. PCR a gente talvez explore um pouco na aula de teoria, tá? Então, se eu colocasse PCR hoje, ia ficar muito pesado. Então a gente vai focar apenas na extração do DNA e na eletroforese em gel. Esses 2 experimentos existem nesses 2 ambientes virtuais aqui. Esse aqui já explica bastante coisa, já é bem legal. Esse aqui já é mais detalhado e tem algumas coisas bem legais, só que esse aqui demanda mais um computador mais potente para rodar. E depois a gente vai ver a atividade, mas a atividade não vai ser em grupo hoje. Essa atividade vai ser um quiz relacionado ao que a gente vai ver hoje, nesses 2 tópicos aqui. Então, vocês vão me entregar, a partir do momento que eu enviar essa atividade, vocês vão ter mais ou menos uma semana para devolver, provavelmente até semana que vem, para entregar essa atividade. Então, vamos lá. Ácidos nucleicos é um tópico bastante conhecido, a gente explora isso desde o ensino médio, fala de DNA, RNA. Ácidos nucleicos basicamente são polímeros de nucleotídeos. Aqui está uma parte de um ácido nucleico. Se a gente fala que são polímeros de nucleotídeos, a gente precisa enxergar as unidades de repetição, né? Então, a gente tem uma unidade de repetição aqui, outra unidade de repetição aqui, outra unidade de repetição aqui. Então, cada porção aqui, a gente tem 4 nucleotídeos nessa figura. O nucleotídeo consiste em, basicamente, 3 grupos principais aqui: o fosfato, o açúcar, de 5 membros, uma ribose, e uma base nitrogenada. Vamos começar falando das bases nitrogenadas. Nesse exemplo aqui, nessa figura, a gente está vendo uma base nitrogenada específica, uma derivada de purina. Entre as purinas, que é esse esqueleto aqui, o anel de 6 ligado ao anel de 5, a gente pode ter adenina ou guanina. Nesse caso aqui, a gente está lidando, isso aqui se parece com isso daqui, então essa base nitrogenada aqui mostrada nesse exemplo é a guanina. Bases também podem ser desse tipo aqui, ó, que assemelha muito com esse em amarelo. Então a gente viu aqui a guanina e a adenina, e a gente tem esses outros 2 tipos encontrados no DNA, que seriam a citosina e a timina. A citosina e timina são encontrados no DNA, e no RNA a gente só encontra a uracilo. Então são as bases nitrogenadas que a gente já acaba memorizando, né, o A, T, C e o G. E tem o U, que é só encontrado em RNA. Então, se você bate o olho numa estrutura de ácido nucleico e nota a presença de uracilas na estrutura, significa que você está lidando com a molécula de RNA. Se essa molécula de ácido nucleico possui timinas, esse tipo de base nitrogenada, significa que você está lidando com um DNA. Além da diferença dessas 2 bases nitrogenadas, o RNA e o DNA, que são os 2 principais ácidos nucleicos, eles têm uma pequena diferença também na parte do açúcar. Nessa parte do açúcar, a gente pode ter a ribose, que consiste em ter OH aqui no carbono 2, apontado para baixo, nesse caso. E quando esse OH é um H, a gente dando como a desoxirribose. Então, por isso que esse desox, que faz parte aqui dessa sigla, se refere à ausência desse grupo, hidroxila no lugar de um hidrogênio. Então, é outra maneira de a gente conseguir identificar se a gente está lidando com uma molécula de DNA ou RNA. Além das 2 bases nitrogenadas, a gente pode reparar aqui que nos RNAs, os anéis de açúcar possuem uma hidroxila, e no DNA, o anel de açúcar possui hidrogênio.
Uma forma de a gente lidar com essas estruturas, esses polímeros grandes, é saber onde começa e onde termina. Geralmente, a gente atribui o começo como o 5 linha e o final e a outra ponta como a ponta 3 linha. O que é esse 5 linha, 3 linha, em direção ao 3 linha? Se refere à numeração a partir do açúcar, da ribose. Nesse caso aqui é uma ribose, né, tem um H. Aqui o 1 é o carbono, 2, 3, 4, 5, são 5 carbonos que fazem parte da estrutura da ribose. O carbono 1 é aquela que vai se ligar à base nitrogenada, a carbono 3 é aquela que vai se ligar ao oxigênio, que vai se ligar a um outro fósforo, outro grupo fosfato, né, um fósforo de éster. O carbono 5 é aquele que se liga também ao outro grupo fosfato, na forma de éster. Então, a polimerização ocorre com o fósforo se ligando ao oxigênio do carbono 5 e ao oxigênio do carbono 3. Tá mais ou menos dessa maneira aqui. Então, a gente costuma falar que o começo nesse caso aqui, de um DNA, a gente procura no 5 linha livre. Então, a gente procura onde começa o 5 linha livre, que não está ligado ao fósforo, esse vai ser a ponta. E o final é onde acaba o 3 linha livre, onde tiver o H no carbono 3. Até chegar aqui, existe uma quantidade grande em moléculas de DNA, essa quantidade aqui de cadeias, de nucleotídeos ligados entre si é grande. E eles são ligados por essas unidades aqui, que eles chamam de fósforo de éster, né? Que é mais ou menos um fosfato mascarado aqui, interligando entre dois nucleotídeos. A estrutura do DNA e RNA, elas são bastante conhecidas, a gente já está cansado de ver nesses dois tipos de ilustrações. O DNA é caracterizado por uma dupla fita, então a gente tem uma dupla fita de DNA, enquanto o RNA é caracterizado por uma única fita de ácido nucleico. É importante a gente sempre lembrar que essas fitas aqui é uma forma simplificada de ilustrar aquele polímero de nucleotídeos. Então, essa parte mais escura aqui, ele fala que é a parte onde tem o açúcar e o fosfato. Então, essas duas partes aqui consiste essa parte mais contínua da fita, né? Enquanto que essas partes coloridas, que a gente costuma ver em livros e na internet, são apenas as bases nitrogenadas. E a gente já consegue perceber aqui, no caso do DNA, a gente tem as bases nitrogenadas meio que se ligando entre si. Né? Então, eles estão se ligando aqui, uma característica muito comum quando a gente lida com o DNA. Esse pareamento que ocorre aqui entre as bases nitrogenadas, as duas fitas, se dá única e exclusivamente por ligações de hidrogênio, que é uma interação que a gente já está bastante habituado a ver, desde transformações químicas. A gente viu também, quando a gente viu no começo da disciplina de bioquímica, na parte teórica, que uma força intermolecular não chega a ser uma ligação, apesar do nome de ser ligações de hidrogênio, é uma interação que ocorre entre hidrogênio e pares de elétrons de oxigênio ou nitrogênio. Então, a gente pode ter aqui pareamentos de bases por ligações de hidrogênio entre citosina e guanina, e adenina e uracila ou adenina-timina, no caso, se for um DNA. No caso de citosina e guanina, a gente vai ver com mais detalhe na aula de teoria, a gente tem 3 ligações de hidrogênio, e na adenina com timina ou adenina com uracila, a gente tem duas ligações de hidrogênio acontecendo. Então, essas bases que aqui remete à ideia de serem ligações, né, que estão ligados, na verdade, são apenas interações, forças intermoleculares entre as bases nitrogenadas de uma cadeia com a outra. Esse pareamento aqui, ele é bem seletivo. Então, citosina vai parear sempre com guanina e adenina com uracila ou timina. Então, isso se chama regra de Chargaff. O fato de a gente memorizar sempre que a adenina pareia com timina e citosina com guanina, vem com a regra de Chargaff. Então, se a gente quantificar todas as adeninas, a porcentagem de adeninas no ácido nucleico vai ter que ser igual à porcentagem de timina no determinado ácido nucleico. E a quantidade de citosina em porcentagem tem que ser igual à de guanina. O somatório de tudo tem que estar 100%. Mas isso não significa que tem 25%, 25%, 25%, 25%. A porcentagem de AT e de CG pode variar em função do organismo. Então, por exemplo, eu posso ter 30, 30, 20, 20. Posso ter 15, 15,
35 e 25, assim. Uma coisa que pode levar também uma falsa interpretação é o fato do RNA ser sempre uma única fita. Esse pareamento aqui de bases, ele ocorre não só no DNA. Uma coisa que difere o DNA do RNA é que ele tem duas fitas distintas fazendo o pareamento. No caso do RNA, essa única fita, ela pode parear com si mesma. Tá? Então, esse pareamento de bases pode ocorrer dentro da própria fita de RNA. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de estruturas secundárias, que remete à ideia de estrutura secundária de proteínas, da mesma maneira. O mesmo raciocínio que a gente faz com proteína, a gente pode fazer também para ácidos nucleicos. Nas proteínas, a gente lembra, estrutura primária era sequência de aminoácidos, estrutura secundária era formas específicas, alfa-hélice, estrutura beta, estruturas terciárias era mais o conjunto. A mesma coisa se aplica também a ácidos nucleicos. As estruturas secundárias de ácidos nucleicos, aqui a gente está vendo de duas, principalmente de RNA, ela possui vários tipos. Aqui a gente tem um loop, que a gente chama de loop, que é essa volta aqui. Aqui seria um nó, eu esqueci o nome completo disso aqui. A gente vai ver com mais calma, talvez, na teoria. E uma forma de a gente lembrar sempre que esse pareamento pode acontecer tanto em DNA como em RNA, nesse link aqui que eu vou passar para vocês, esse link é um jogo também, é um jogo bastante bonito, que é única e exclusivamente você ficar criando pareamento de bases nitrogenadas. É um jogo assim, que não tem muita didática, né? Ele é mais para você interagir mesmo, mas é um jogo muito bonito. As primeiras fases, são várias fases do jogo, tá? As primeiras fases é só para você habituar. E aí, a partir do momento que você entende o conceito do jogo, você consegue ser obrigado a tentar montar estruturas desse tipo. E aí, cada vez que você monta estruturas desse tipo aqui, você vai passando de fase. É um jogo muito bonito e é um jogo que eu acho bastante interessante você testar depois. E ele foi concebido tanto por uma universidade, que agora não sei se foi de Harvard, com um pessoal que é especialista em jogos. Então, eles juntaram essas mentes para criar esse jogo. Ele não tem a ambição de ensinar, né, que é RNA, esse tipo de coisa. Ele só fala basicamente o que precisa acontecer para ter pareamento de bases, e aí você vai montando as estruturas até você conseguir passar de fase. É bem legal, viu? Eu gostei. Qual que é a função dos ácidos nucleicos? As funções do DNA-RNA é basicamente armazenamento e transmissão da informação genética. O que significa isso? Ácidos nucleicos, eles armazenam as informações importantes relacionadas ao código genético, e essa informação contida no código genético é responsável, traduzindo essa codificação, ela traduz na forma de proteínas, que a gente viu na aula de proteínas têm várias aplicações, né? A gente tem enzimas, hormônios proteicos, receptores. Então, existem proteínas de vários tipos, de várias funções diferentes. E quem codifica essas proteínas estão contidas nas informações genéticas que estão nas moléculas de RNA e DNA. Essa montagem aqui nada mais é que o dogma central da microbiologia. O DNA, que ela pode ser replicada, se você transcrever o DNA, você transcreve para o RNA, e RNA, existem vários tipos de RNA, RNA mensageiro, transportador, a gente vai ver isso mais ribossomal, a gente vai ver vários tipos. E esse RNA, ela contém uma mensagem, cuja tradução dessa mensagem leva à formação das proteínas. E a gente sabe que proteínas existem de vários tipos, e vários usos, e várias funções diferentes. Então, vamos começar logo? Vamos começar com esse link aqui. Como que vai funcionar a aula de hoje, pessoal? Vou pedir para todo mundo acessar esse link, por favor. Vai abrir várias opções. Vocês vão clicar em DNA Extraction. Se aparecer um quebra-cabeça aqui, uma tela cinza, significa que você precisa autorizar o uso do Adobe Flash, que esse aqui é um aplicativo feito em Flash. Então, aí vocês precisam clicar no cadeado. Se vocês estiverem usando o Chrome, quem estiver usando o celular, eu provavelmente não vou conseguir acessar, tá? Então, só vai conseguir acessar quem estiver no computador.
quem não tiver quem tiver no celular, vocês vão acompanhando a minha tela, por favor. Então, vamos dar um minuto aqui para vocês conseguirem abrir o programa. Então, vocês vão seguindo mais ou menos os passos que eu vou, à medida que eu vou clicando, vocês vão clicando também. Quem tiver com a tela pode minimizar o Meet e vai meio que ouvindo o que eu vou comentando aqui. Aí eu falo, cada vez que eu falar, clique em forward, aí vocês clicam. Se tiver algum problema, vocês colocam no chat ou liga o áudio. Então, vamos começar, pessoal. Então, vocês vão clicar aqui em Start Lab. Esse laboratório é um laboratório virtual para extração de DNA. Então, vamos clicar em Start Lab. Então, está mostrando aqui uma pessoa. Parece que saiu um alien aqui da pessoa, mas ele está mostrando aqui uma parte da estrutura do DNA. E o objetivo desse laboratório virtual, então, é isolar o DNA de uma pessoa. Extração de DNA, o isolamento de DNA, para que serve? Isso que ele está perguntando aqui. Então, vamos clicar em Next. Então, isolar o DNA serve para você saber a paternidade, para saber a identificação de um corpo, para parte forense. Forense é você analisar vestígios de um crime, né, de alguma ocorrência, e você extrai o DNA desse material orgânico, de sangue, de sêmen, cabelo, e você consegue usar o DNA para tentar inferir se é um determinado criminoso, é tal pessoa. Então, aqui está escrito que cientistas isolam o DNA por uma variedade de razões. Algumas delas incluem teste genético, ou seja, paternidade, identificação, né, identificação de indivíduos, se alguém que não tem RG, não morreu, não tem identificação nenhuma, se pode usar o DNA, e análise de evidências forenses. Então, vamos clicar em Next de novo, pessoal. Essa parte aqui é a parte de introdução, então a gente só está vendo o contexto, né, a contextualização do experimento. Ele fala que extração de DNA é tipicamente o primeiro passo de um processo de laboratório bastante longo. A extração de DNA é importante parte desse processo, porque o DNA primeiro precisa ser purificado, ou seja, separado, ou seja, extraído de outras biomoléculas, para a gente conseguir analisar o DNA, né? Então, essa primeira parte, que é a extração, o objetivo dela é separar esse tipo de biomolécula, um ácido nucleico, das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos e outras biomoléculas que podem estar dentro de uma célula. Para a gente conseguir extrair DNA, a gente precisa de células, que é onde o DNA fica. Ele fica mais especificamente dentro do núcleo. E ele fala uma curiosidade aqui, que para cada célula, para cada núcleo, né, núcleo celular, se a gente pegar a fita de DNA e esticar, vai dar em torno de 2 metros. Porque a quantidade de bases é tão grande, né, que aí dá, se a gente pegar de ponta a ponta uma única fita, uma única dupla fita de DNA, vai dar 2 metros. Então, aqui ele está mostrando essa animação, eu esqueci de falar, pode clicar em Next. Ele está mostrando uma animação, mostrando o cromossomo, no cromossomo os nucleossomos, as histonas, e aí sim até chegando na fita de DNA. Então, essa animaçãozinha serve para mostrar onde que está o DNA. E o DNA, ele não está... muitas vezes a gente vê a fita de DNA dentro de um núcleo, mas ele não está desse jeito. O DNA está dentro dos cromossomos, mas não simplesmente dentro dos cromossomos. Eles estão em agregados, e esses agregados estão organizados de outra forma, e aí, então, para chegar nos cromossomos. Então, existem níveis de organização, a partir da fita de DNA até chegar no cromossomo, existem várias organizações. Então, ele fala o que a gente precisa fazer para extrair o DNA. Então, a gente precisa coletar as células de alguém. Então, vamos clicar em Next de novo, para o slide 5. Aqui está o humano, ele abriu a boca, ele se prontificou a abrir a boca e a gente coletar. Quando a gente raspa a bochecha, o interior da bochecha, a gente consegue remover algumas células da pele, né, da mucosa interna da boca. E essas células são facilmente removíveis. Então, todo dia, quando a gente escova o dente, quando a gente bochecha, dezenas de células são removidas todos os dias. Essas células são renovadas diariamente.
E é nessas células que a gente costuma pegar, por exemplo, a gente coleta da bochecha, já é suficiente para você ter uma certa quantidade de células. Aí ele está fechando o bocão. Agora sim, agora a gente vai começar a fazer o experimento. Então a gente teve, nessa animação até agora, uma contextualização, né? Para que serve a extração de DNA e como que a gente vai extrair esse DNA. Então, a primeira coisa, o que, que a gente precisa, então? A gente precisa, são os objetivos secundários. Então, a gente precisa coletar as células da bochecha, estourar essas células, ou seja, abrir as células para a gente tirar o DNA dentro das células, separar o DNA do resto das biomoléculas e precipitar o DNA do meio, né? Isolar o DNA puro. Então, vamos começar, pessoal. Vamos todo mundo está acompanhando? Alguém está atrasado? Aqui está mais ou menos os reagentes e os equipamentos necessários para fazer esse experimento. A gente tem aqui o banho-maria, a gente tem aqui a microcentrífuga, umas micropipetas, as ponteiras das micropipetas, as micropipetas não funcionam sem as ponteiras. Aqui a gente tem um cotonetão aqui para tirar as células da bochecha. Aqui tem uns Eppendorfs, que são os tubos de plástico, né, onde a gente coleta e armazena. E aqui a gente tem umas soluções de estoque aqui de várias soluções diferentes. Vamos apertar em Next. Então, banho-maria, centrífugas, micropipetas, ponteiras, o suave, os Eppendorfs. Aqui a gente tem uma solução de liso, uma solução de concentrado de sal, um tampão de suspensão e alguns solventes orgânicos. Ele já começou, então, o experimento. Vamos esfregar aqui. Ele está pedindo para você pegar o suave, ó. Se você clicar e arrastar, você meio que pegou o cotonete, você pode enfiar no olho, mas não é no olho, você não pode enfiar no nariz, mas você tem que enfiar na boca para coletar. Você já contaminou, né? Agora você tinha que pegar outro. Mas vamos pegar, já enfiar na boca dele aqui. Tirou. E aí ele vai mostrar o que tem dentro desse cotonete aqui. Então, algumas células da bochecha estão aderidas no cotonete. A gente vai colocar no tubo Eppendorf. Se você olhar de perto, nesse suave, existem centenas de células epiteliais da bochecha. Dentro de cada uma dessas células existe um núcleo, e dentro de cada núcleo existe o DNA. Vamos apertar Next de novo. Então, a gente vai cortar a parte do cotonete aqui, que contém a célula, e a gente já vai jogar a solução de Elise. Então, a ponta do cotonete foi colocado no Eppendorf, e usando a micropipeta agora, pessoal, vocês vão clicar e arrastar, vocês vão colocar essa solução que já está na ponteira aqui, no tubo. Vocês têm que descartar a ponteira, tá, pessoal? Agora vamos jogar, então, aqui, eu não sei onde foi parar o cotonete, mas acho que ele jogou fora. Quer dizer, o cotonete está aqui dentro. A gente vai lisar as células. Lisar as células é basicamente romper as membranas, tanto a membrana celular como a parte nuclear também. Então, ele está mostrando aqui nessa animação que você explodiu a célula, explodiu o núcleo, e ele está pulando umas etapas, na verdade, tá, pessoal? Ele está mostrando uma outra coisa que está acontecendo aqui. O que é isso daqui que está acontecendo? Esses discos cinza que são estonas. O que são estonas? Estonas são proteínas, eles são encontrados nos nucleossomos, eles são meio que carretéis de DNA, né? São proteínas onde o DNA vai ficar novelado e você precisa desfazer essa estona para que o DNA saia mais facilmente, você consiga extrair mais facilmente o DNA. Para você degradar essas proteínas, você acabou de ver aqui nessa animação que você precisa de uma enzima. Então, naquela solução de Lise, ele fala que já tem proteinase K. Essa proteinase K, pessoal, é a responsável por degradar essas estonas, né? Ela hidrolisa essas estonas e torna essa fita de DNA mais livre. Você consegue libertar o DNA mais facilmente. Aquela solução de Lise também tinha detergente e outras coisas. Tem detergente, proteinase K, detergente OSDS e alguns complexantes de metais, tá? EDTA, algumas coisas assim. Então, naquela solução de Lise, além do proteinase K, a gente tem detergente. Esse detergente aqui é para justamente você desromper a membrana celular, né, e a membrana que envolve o núcleo. Detergente, com seu papel anfifílico, né, ele interage
com a parte da membrana, rompe a membrana celular. Então, essa animação que a gente acabou de ver é importante, porque ele mostra que estourou a parede celular, estourou o núcleo, a parede do núcleo, e você está degradando também as proteínas para liberar o DNA mais facilmente. E agora, apertando em Next de novo, o swab está lá dentro ainda. Isso precisou esquentar um pouquinho para isso acontecer. Agora, o que a gente vai fazer é adicionar uma solução concentrada de sal, uma solução salina. Então, ele fala aqui que as células ficaram no banho quente, né, no banho-maria, um tempo longo o suficiente para que o DNA ficasse livre das células. E ele tirou o suave, o cotonete do tubo, tá? Então, agora só tem uma solução aqui. Agora, ele está pedindo para a gente adicionar a solução de sal para o tubo. Então, vamos colocar clique e arraste a micropipeta até o Eppendorf, assim, e solte. Sonou. E aí, agora ele vai mostrar o que está acontecendo lá dentro. O que ele está falando aqui? Que o sal causa as proteínas, faz com que as proteínas e outros resíduos celulares se agreguem. Tá? Então, eles vão se agregar por causa da concentração salina. E o DNA são essas fitas em vermelho aqui. Eles vão continuar em solução. Então, uma vez que você agrega proteínas, você torna elas mais densas, né, mais compactadas. Isso você vai conseguir precipitar um pouco, e aí você vai conseguir separar por centrifugação, que é a próxima etapa. Então, vamos clicar em Next, pessoal. Aí a gente vai colocar o tubo na microcentrífuga. Tá? A microcentrífuga vai ter, então, essa função de separar as proteínas, né, os agregados, do DNA que vai ficar na solução. Então, vamos colocar, você vai clicar e arrastar na microcentrífuga. Olha lá. Coloquei um tubo, coloquei outro tubo. Esse microcentrífuga, pessoal, é uma coisa muito cara, então vocês não podem fazer só colocar um tubo lá dentro. É uma regra de ouro, toda vez que você usar uma centrífuga, seja de tubos pequenos ou tubos grandes, você sempre tem que equilibrar o rotor. Então, se você coloca uma coisa pesada num buraco, você tem que colocar outra coisa no mesmo peso para compensar o peso, para que o rotor não danifique o eixo do rotor. Porque as velocidades de rotação desses microcentrífugos são bastante altas, tá? Então, ele fala aqui, para você balancear a centrífuga, um tubo contendo água é colocado no lado oposto do tubo do buraco que você pôs. Clique na tampa para fechar a centrífuga e ligar a centrífuga. Uma outra coisa interessante é que a centrífuga só funciona se ela estiver fechada. Então, mais você aperta para ligar, para funcionar, na vida real, ela não funciona se você não fechar a tampa. Olha lá. Então, a gente está observando aqui um copo de fundo, né? Então, você sedimentou todas as proteínas e os resíduos, né? Então, pode ter gordura, alguma coisa do tipo, outras biomoléculas. E o DNA, todo o material, todos os ácidos nucleicos continuam em solução na fase aquosa. O que a gente precisa fazer, então? Agora, a gente precisa separar o sobrenadante do corpo de fundo. Vamos clicar em Next. Então, a gente vai fazer uma decantação usando a própria pipeta. Então, a micropipeta não pode encostar aqui no fundo, tá? Então, a gente vai ter que encostar a pontinha bem perto do fundo, não pode encostar no fundo. Então, a gente vai ter que tirar só o sobrenadante e transferir. Quando ele está bem grudado, dependendo, você já pode até verter um tubo no outro, que ele não vai cair junto. Agora, ele está pedindo para você adicionar esse solvente aqui, que chama álcool isopropílico, ou isopropanol. Vamos adicionar, então, aqui. Isopropanol é um solvente orgânico, tá, pessoal? Mas ele é relativamente miscible com a água. O que vai acontecer, então? Como você alterou a solubilidade, né, do DNA, eles tendem a se agregar, e quando eles se agregam, essas moléculas de DNA se agregando, eles começam a turvar a solução. A turbidez, uma vez que ela começa a turvar, significa que as moléculas de DNA eles estão precipitando, começando a precipitar. Porque você diminui a solubilidade, porque você adicionou um solvente orgânico que fez diminuir a solubilidade desse ácido nucleico na água, acabou causando essa turbidez e
meio que quase precipitando o DNA. Então, você precipitou o seu DNA, agora é a vez de você, então, separar ele da fase aquosa. Aqui ele está pedindo para colocar o tubo na centrífuga, e ele fala que, como você precipitou agora esse material, que é rico em ácido nucleico, você centrifugando, você vai separar o líquido do DNA propriamente dito. A gente contrabalanceia o tubo. Vamos clicar na tampa, pessoal. Clique na tampa. Olha lá. Ele tirou o sobrenadante, porque agora o DNA está aqui, ó, porque você conseguiu precipitar ele. E aí o experimento meio que acaba aqui. Então, o que, que você tem no final aqui? Você tem esse tubo contendo um pouquinho de material esbranquiçado, que é o DNA da célula da bochecha do homem ali. Então, você meio que conclui o experimento. Tá? Então, ele fala que uma vez que o líquido é removido, o DNA, você pode até secar ele um pouquinho, você pode precipitar ele numa solução estoque, uma solução tampão, congelar, ele pode durar até vários anos, tá? Que ele não degrada. E aí, ou você usar para o próximo experimento, que é justamente o que a gente vai fazer. Tá? Então, aqui fala assim, ó, você acabou de extrair o DNA da célula da bochecha. Aqui tem um link, mas esse link não funciona, que ele fala como você pode extrair DNA usando coisas que você usa na cozinha, tá? Acabou não funcionando. Se funcionasse, eu faria isso para vocês, mas não funcionou. Então, agora vamos para o próximo experimento, então, pessoal. Quem está no celular, quem tiver acesso ao computador, tente fazer essa simulação aqui, porque ele explica, ao mesmo tempo que você vai fazendo, ele vai explicando por que você está fazendo tal coisa. Por que você está adicionando isopropanol, por que você adicionou água com sal, por que você adicionou a lise, tampão de lise, por que você centrifugou, por que você colocou em banho-maria, o que está acontecendo. Esse tipo de é suficiente para essa disciplina, isso aqui já é suficiente. Ô Priscila, no lab a gente faria esse experimento, só que um pouquinho diferente. A gente extrairia DNA de plantas. Então, tem protocolos de extração de DNA de cebola, de morango, de mamão, semente de mamão, de várias coisas diferentes. O que dá mais certo é o de cebola e o de morango. Tem algumas mudanças, alguns nuances de protocolo. Então, em vez de você usar proteinase K, eu acho que ele usa outra coisa, tá? Usa sacarose para manter... Ele muda um pouquinho no protocolo, assim, mas via de regra é mais ou menos isso. Você precisa romper a parede celular, precisa romper a parede do núcleo, o núcleo, tirar a célula dali, tirar o DNA dali, degradar todas as proteínas que estão em volta do DNA, que são as estonas, né? Separar todas as biomoléculas do resto e precipitar o DNA no final, tá? Mais ou menos segue essa sequência de eventos. Tá, pessoal? Então, agora vocês vão voltar no mesmo link. Agora vocês vão clicar em eletroforese em gel, tá? Que é Gel Electroforese. Então, vamos supor que esse tubo aqui, esse aqui é uma mão segurando um tubo. Vamos supor que nesse tubo tem aquele DNA que vocês extraíram no outro flash, lá, na outra simulação. Tá? Então, fala aqui, você está segurando um tubo de plástico contendo um líquido ou uma suspensão, que é o DNA dissolvido. Você foi avisado que o líquido contém DNA, fitas de DNA, de diferentes tamanhos. Seu trabalho é descobrir quais são os tamanhos e como você faria isso. Tá? Então, geralmente é isso que acontece. Então, depois que você extrai DNA, você pode ter pedaços de DNA, né? O DNA não fica tão íntegro, ele pode quebrar em algum ponto. Existem, você pode ter ele de tamanhos diferentes, né? E essa técnica aqui de eletroforese em gel tem justamente o papel de você separar o DNA em função do tamanho. Então, nesse começo aqui desse flash, ele fala mais ou menos para que serve essa técnica. Então, muitas vezes, sua amostra de DNA não é um tipo só de DNA. Né? Existem DNA de vários tamanhos, de vários pedaços diferentes. E essa técnica ajuda você a descobrir, a visualizar que tipos de DNA você tem lá, de qual tamanho que você tem lá. Óbvio, aqui ele está fazendo uma abstração. Então, se você tivesse DNA do tamanho de um cadarço de tênis,
você conseguiria distinguir cadarços pequenos, cadarços médios e cadarços grandes. Só que como o DNA, a gente não consegue ver olho nu, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente conseguir fazer essa separação. Ele fala que fitas de DNA são moléculas tão pequenas que você não consegue ver ele mesmo com microscópio. Existe uma maneira de você separar e medir o tamanho dessas fitas do seu tubo, mesmo que você não consiga ver. Existe, é chamado de eletroforese em gel. Vamos clicar em Forward. Então, no que consiste a eletroforese em gel? Os cientistas usam essa técnica quando eles precisam separar as fitas de DNA de acordo com o tamanho, ou de acordo com o tamanho. Essa técnica também é útil para separar outros tipos de proteínas, de moléculas como proteínas. Então, acredito que você já tenha ouvido falar isso durante a disciplina, naquela aula que eu falei na parte 2 de proteínas, sobre técnicas de separação e purificação de proteínas. Tá? Então, aqui é uma técnica de separação de DNA, na verdade. É o mesmo princípio, o mesmo princípio. Então, vamos relembrar como funciona. Então, aqui você tem uma placa de gel. Esse gel se chama agarose. É parecido com o agar-agar, né, que a gente encontra em algumas gelatinas de alga marinha, tá? Então, fala aqui que o gel é um filtro, né, é um suporte que vai separar as fitas de DNA. Ele fala que é como uma esponja de gelatina, né, com vários buraquinhos onde as fitas de DNA vão permeando por essa gelatina. Então, a gente está observando aqui a aplicação das amostras. Então, temos aqui vários pocinhos, vários buraquinhos, onde a gente coloca as amostras de DNA. Então, por exemplo, você está fazendo um DNA de paternidade. Então, você tem o pai, a mãe, o filho, e aí você coloca pelo menos mais um pocinho de referência. Eu vou explicar isso, tá? Mas essa placa de gel que a gente vai fazer nesse laboratório virtual, a gente vai ter que fazer uns buraquinhos com pente, e nesses buraquinhos é onde a gente coloca as amostras, a gente chama de poços, né? Nesses pocinhos a gente vai colocar as amostras de DNA. Então, o termo eletro não é por acaso. A eletroforese, a gente aplica um campo elétrico, uma corrente, né? Uma diferença de potencial, e aqui a gente vai fazer com que o DNA se mova. Então, nessa animação, ele está mostrando o gel indo da parte do poço para a parte positiva. Então, ele fala o seguinte, que as fitas menores se movem mais rápido que as fitas maiores. Então, ó, estão vendo aqui na ilustração que tem fitas pequenas, médias e grandes. As fitas pequenas se movem através do gel mais rápido. Com o passar do tempo, as fitas menores na amostra vão se mover mais longe do ponto inicial, que é onde é o pocinho, tá? E as fitas de DNA de mesmo tamanho, de massas parecidas, vão se mover mais ou menos da mesma velocidade, e eles vão acabar se agrupando, né? E a gente vai ver o que a gente chama de bandas. Então, dessa maneira, as fitas de DNA nas amostras vão se separar, né? Através da diferença de campo. Esqueci de falar por causa do som, mas o DNA, ele tem uma carga relativa negativa. Ele é atraído pelo campo positivo. Na outra extremidade onde se aplicou, você coloca um campo positivo, e aí por isso que as fitas DNA vão se ligar, eles vão permear o gel por serem atraídas para essa parte positiva. E vocês perceberam que ele coloriu essa placa de gel em roxo, né? Que é justamente a cor que a gente é o resultado final. Essas bandas de DNA, se a gente tentar olhar olho nu, a gente não consegue, tá?
Então, é necessário que a gente fala de tingir, né? Staining seria tingir a placa, ou colorir a placa. Tá? Ou revelar, a gente chama de tingir ou revelar a placa. Então, como a gente não consegue ver sem tingir, a gente precisa revelar essa placa, que é o que ele está falando aqui. Então, a gente usa um corante, basicamente um corante, e uma molécula orgânica que vai colorir as bandas, que ele interage com o DNA e acaba colorindo esse DNA sobre a presença de luz ultravioleta. Interesting. Tá, agora a gente vai começar o experimento propriamente dito. Esse experimento é bem completo, pessoal. Então, a gente vai fazer o gel, vai montar o esquema, o aparato para fazer a eletroforese, colocar a amostra no gel, ligar a corrente, rodar o experimento, né, que a gente fala de correr o gel, e tingir o gel e analisar os resultados. Então, a gente vai fazer tudo, desde fazer o gel até o final. Então, por isso que eu acho que isso aqui também é adequado para a disciplina de vocês. Ele corta, ele pula umas coisas, mas é basicamente isso o que um bioquímico costuma fazer no laboratório, quando ele quer isolar DNA, separar as fitas de DNA. Então, vamos entrar no laboratório. Espero que todo mundo esteja acompanhando ainda. Aqui ele vai mostrar mais ou menos o que a gente precisa. A gente precisa de agarose, ele vem em pó. A gente precisa de um LMI, um frasco. Um molde, onde a gente vai fazer a plaquinha de gel. Um pente que seria para fazer os pocinhos. Tampão, micro-ondas. Por enquanto, essa parte a gente precisa disso. Ok? Então, vamos clicar em forward. Vamos ler o que está escrito aqui. Aqui está o que você vai precisar para fazer um gel. Agarose em pó, tampão, um frasco, micro-ondas, um molde para o gel e um pente do molde. Fazer o gel de eletroforese é como se fazer uma gelatina. Mas você não quer comer esse tipo de gel. Vamos clicar em forward. Acho que era uma piadinha. Então, é igual fazer gelatina, que ele falou, né? Então, a gente vai clicar aqui e arrastar. Ó, saiu a gelatina. Você vai jogar aqui no Ellen, tá, pessoal? Solta o mouse, botou no mouse, adicionei. Agora a gente vai jogar um pouco de tampão no gel. Olha lá, cliquei no tampão, ele verteu o frasco. Então vamos colocar aqui. Vamos ver se ele derrama no chão. Deixa eu ver o que acontece se eu jogar aqui. Joga no frasco. Não é tão burro assim. O que ele fez aqui? Ele colocou um plástico, um filme PVC aqui em cima para ele não espirrar. E agora ele pediu para você abrir o micro-ondas. Então vamos clicar aqui em Open. Abrir. Coloca o frasco tampão no micro-ondas. Aqui essa mistura até a garose dissolver no tampão. Então a gente meio que fez uma gelatina, né? Agora a gente vai jogar essa gelatina, o gel de agarose, aqui no molde, que é onde é a forma do bloco de gel. E nessa forma ele tem duas partes cavadas aqui que a gente coloca uma fita adesiva. Talvez hoje não seja desse jeito mais, mas os primeiros moldes era desse jeito. Então a gente coloca uma fita adesiva para ele não escorrer, né? Porque a gente vai precisar dessas partes abertas na hora de aplicar o campo. Então a gente coloca as duas fitas adesivas para fechar uma caixinha. Então vamos verter aqui, pessoal. Clique e arrasta na caixinha. Pronto. Ele está pedindo para colocar o pente no gel. E esses dentes aqui é que vão moldar os pocinhos onde a gente aplica o DNA. Então vamos clicar aqui. Esperar o gel solidificar. Demora mais ou menos 1 hora, mas a gente pode acelerar aqui para você. Assim que o gel esfria, buracos pequenos vão sendo formados. Endureceu. Vamos tirar o pente com cuidado. Essa etapa é muito crucial, porque se você tirar errado ou se você mexer demais, você estraga o buraco, tem que fazer tudo de novo.
Se você rachar, se a gelatina quebrar, vai ter que fazer tudo de novo. Tá? Isso aí não é tão fácil, não. Então, vamos tirar o pente, clica e arrasta, pessoal. Agora é hora de fazer, de montar a caixa de eletrofloresta. Então, essa caixa aqui parece uma caixa de sapato, é uma caixa de madeira, onde a gente vai colocar esse gel aqui dentro. Essa caixa de sapato possui uns terminais aqui, uns terminais aqui onde a gente vai passar a corrente. Tem um fio aqui dentro, né, onde ele vai aplicar a tensão a corrente negativa, a parte negativa e a positiva, né? A gente vai colocar um pouco de tampão para que no meio a gente feche o circuito, né? Então a parte negativa se liga à parte positiva. A gente vai precisar dessa solução para fechar o circuito. A gente tira as fitas aqui. Você vê que o gel agora está pronto. Essa parte está aberta, essa parte está aberta, e a gente vai colocar o gel aqui dentro da caixa de sapato. E a corrente que vai ser aplicada tem que estar aberta aqui para que aqui ele consiga perceber que aqui está uma corrente positiva e aqui a corrente negativa. Vamos lá. Coloquei o gel lá dentro. E agora vem uma das etapas mais difíceis, que é inserir a amostra de DNA no gel. Porque o gel está submerso nesse tampão. Então, na hora de você aplicar a micro... Eu nunca fiz isso, tá, pessoal? Mas já vi gente fazendo isso. Você tem que enfiar com cuidado, acertar o buraquinho e jogar bem devagar, porque senão ele transborda e você ferra todo o experimento. Então, está escrito aqui, você está pronto para carregar a amostra de DNA no gel. Aqui você vai precisar. Você vai precisar da amostra de DNA. Vamos supor que é do experimento passado. Então, a gente vai diluir essa amostra no tampão. E aqui a gente também tem uma amostra de DNA padrão, que vai servir como referência. Não adianta nada a gente ver as bandas sem saber qual que é o peso de cada uma delas. Então, a gente compra um padrão, a gente compra um kit de DNA padrão, que ele já sabe quantas bandas ele tem e de qual peso serve, se refere a cada uma dessas bandas. O que a gente precisa fazer aqui? E precisa de uma pipeta, óbvio. Então, vamos lá colocar. Então, a primeira coisa, a gente vai pipetar. Enche aí, meu filho. Isso. Vai colocar um tampão na amostra de DNA. Não pode ser tão diluído, tá? Não vai ficar muito... As bandas vão ficar muito fraquinhas. Agora a gente vai pipetar, então, essa mistura. Na verdade, teria que agitar, misturar bem, tá? E agora a gente vai aplicar... Ó, aqui tá meio submerso. Então, a gente vai colocar com cuidado aqui no pocinho e soltar bem devagar, pessoal, tá? Se a gente estivesse no mundo real, tá? Olha lá. Ele cuspiu na pocinha, ficou tudo aqui, beleza. Se ele espalhou, já é. Tá? Ele até fala aqui, ó. Bom trabalho. Na vida real, carregar amostra nos poços demanda um pouco de prática. Então, não fique desapontado se você errar o alvo nas primeiras tentativas. Agora a gente está usando outra ponteira, né? A gente vai colocar o padrão de DNA lá dentro. Tá? Então, se a gente tivesse analisando o DNA de várias pessoas, a gente poderia fazer pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7. E o último pocinho a gente coloca essa referência aqui. Vamos lá colocar o outro. Ok. Agora é a hora de aplicar a corrente elétrica. Então, usar a eletricidade na caixinha de eletrofluorescência. Ele fala aqui, quando você liga a força, a parte preta vai gerar uma carga negativa e a parte vermelha vai gerar uma carga positiva. Juntos, eles vão passar uma corrente através do gel. Então, você vai fechar um circuito aqui, né? Você vai passar uma corrente. O DNA tem uma carga negativa, é isso que eu estava querendo falar lá atrás. Por causa dos grupos fosfato, o DNA tem uma negativa. E se você trocar os polos aqui, não vai acontecer nada.
Tá? Então, por isso que o polo positivo tem que ser embaixo do outro lado onde você aplicou as amostras. Então, ele fala aqui, para mover o DNA através do gel, você deve colocar o fio preto, a parte negativa, né? Aonde você aplicou os poços, tá? Perto dos pocinhos. Ele vai pedir para plugar o fio preto no soquete negativo. Então, vamos lá. É só clicar aqui, tá, pessoal? Então, põe o dedinho no negativo. Liguei. Agora, vamos clicar, vamos ligar o cabo negativo, positivo. Cliquei. E agora ele está pedindo para você ligar a força. Aqui você regula a voltagem. Vamos ligar. E aqui está mostrando o que está acontecendo lá dentro. Então, seu gel está correndo. Vamos olhar na caixa de gel o que está acontecendo. Se você verificar a formação de pequenas bolhas nos eletrodos, nos, nos, nos dois lados, significa que está funcionando. Tá? É a indicação que a corrente está passando. Por que está formando bolha? Aí vem de TQ, na verdade. Na verdade, TQ a gente não viu isso, que é eletroquímica. Então, você está criando uma corrente, você está, num lado seria o positivo e negativo, então, um dos lados está ocorrendo redução, outro lado está acontecendo oxidação. Então, você está meio que reduzindo e oxidando a água. Você está formando hidrogênio de um lado, oxigênio do outro. Tá? Gás hidrogênio, gás oxigênio. Mas é bem pouquinho. E no decorrer, aos pocinhos aqui, então é de se esperar que a gente vai ter então, a separação das bandas. Olha lá. Então, à medida que vai aplicando a carga, o DNA se move pelo gel até a outra ponta. Então, de novo, fitas de DNA se movem através dos buracos. O gel não é uma coisa... Ele tem uma compactação, mas existem caminhos que o DNA pode permear. Então, as fitas pequenas vão se mover mais rápido que as fitas grandes. Com o passar do tempo, as fitas de DNA vão migrar mais longe do ponto inicial do que as fitas maiores. Não podemos ver essas fitas andando, mas a gente pode ver a tintura azul. We see the blue dye from the loading of anti-migrant. O tampão parece que tem uma cor que mostra que o experimento está dando certo. Então, ele vai passar vai aparecer ficar... Vamos correr de novo? Tá? Esse tampão pode ter uma certa cor. Opa. Tá muito rápido isso. Tá? Então, a gente vê umas bandinhas azuis que ajudam a ver se o experimento está dando certo ou não. Essa bandinha azul aqui é do tampão. Então, se a gente vê essa bandinha andando retinho, assim, em todas as pocinhas, sinal que está dando certo. Se você começar a andar torto, espalhar, é sinal que o experimento não deu certo. É uma forma de ver se está dando certo ou não. Aqui ele fala, então, que você terminou de correr o gel, tiramos ele da caixa, né? Então, a gente tirou o molde com o gel. Agora chegou a hora de a gente analisar o que deu aqui de resultado. Então, a gente vai fingir a usar uma revelação, né? uma solução contendo um revelador. Esse revelador é um composto orgânico chamado brometo de etídio, não precisa decorar. Ele é o mais usado para você tingir, né? Colorir as fitas de DNA. Então, a gente não vê as fitas de DNA, mas com esse processo de revelação, a gente consegue ver depois como que fica. Então, vamos tirar o gel do molde e colocar aqui essa piscininha de brometo de etídio. Vocês não podem fazer isso com a mão livre, tá, pessoal? Que o brometo de etídio é cancerígeno. Tem que tubo, segurança, então. Demora mais ou menos 1 hora para colorir. Então, ele vai acelerar para a gente.
Vamos supor que passou 1 hora, vamos tirar o gel e colocar na luz ultravioleta, que é a luz usada para a gente visualizar as bandas. Vamos ligar aqui essa lâmpada UV. Ele fala que isso aqui é perigoso para os olhos, tá? É nocivo. Então, se a gente tivesse num presencial, aí tinha que usar segurança ou aquelas máscaras de filtro de luz UV, tá? Aquelas máscaras de serralheiro também. Então, seria mais ou menos uma ilustração do que poderia ser uma eletroforese em gel, tá? Então, tem aqui a sua amostra de DNA, deu 3 bandas, e aqui o padrão, né, que a gente tem que correr junto com a sua amostra, sempre. Tá? É um padrão de referência. E aqui tem várias bandas justamente para a gente saber, e aí se a gente olha no documento que vem junto com o DNA, ele fala assim, ó, a primeira banda é 6.000, a segunda banda é 5.000, a terceira é 4.000, e assim vai, 5, 3.000, 2.000. Agora chegou até um exercício aqui, uma atividade para vocês fazerem. Quem tiver aí com o programa aberto, vocês vão digitar aqui qual é o peso dessas bandas da amostra de DNA de vocês. A partir dessa régua, desse padrão aqui que a gente usou. Quem está acompanhando aqui o Meet, vocês coloquem aí no chat quais são esses valores de massa que está... PP seria pares de bases, né? Então, a escala aqui que ele está usando é pares de bases. Bases nitrogenadas. Nesse primeiro aqui, pessoal, coloque aí no chat qual o valor que vocês acham que deve ser. 7.000, 8.000, 0, 500. É bem simples, né, de você visualizar qual que é, estimar pelo menos a massa, né? Vou esperar alguém colocar aqui no chat. 6.000. A Maria colocou 6.000. Então vamos colocar 6.000. Alguém fala para mim mais ou menos o valor dessa banda, do tamanho dessa banda aqui da sua amostra. A Thalita falou 3.500. E esse último aqui, Maria Fernanda colocou 1.400. Eu também pensei a mesma coisa. Ele parece que não está tão na metade, né? Parece estar um pouquinho abaixo da metade. Então, ele fala aqui, com o tamanho estimado em pares de bases de cada banda do sua amostra de DNA. A eletroforese em gel não pode nos dizer o tamanho exato dos cadeias de DNA, apenas uma estimativa. Então, dê seu melhor chute baseado nos tamanhos dos padrões aqui. Então, essas bandas do padrão servem como referência para você tentar estimar o tamanho das suas amostras de DNA. Vamos clicar em forward para ver se a gente acertou. Ah, o computador falou 1.500, mas para mim é mais que 1.400. Mas não está tão ruim assim não, tá? E aí ele fala assim, todas as suas estimativas estavam corretas. O tamanho estimado em pares de bases de cada uma das suas bandas da amostra de DNA é baseado em como eles estão alinhados com as bandas de referência. A banda mais alta, mais pesada é de 6.000, a segunda ele está falando desse aqui, né? 6.000, essa aqui de 3.500 e essa aqui de 1.500. Parabéns, você acabou de correr seu experimento de eletroforese gel de DNA, e aí ele está pedindo para recomeçar. Ok, pessoal? Então, quem está acompanhando só no Meet, eu sugiro vocês entrarem depois em algum computador, se puder. Vale a pena interagir com esses dois experimentos virtuais. Beleza, Wilson? Só para encerrar a aula, a gente vai... eu vou fazer um quiz sobre esses experimentos que a gente fez. E aí eu vou dar um prazo de mais ou menos 1 semana para vocês fazerem. Vou mostrar mais ou menos o começo do Praxilabs. Esse aplicativo é mais interessante ainda, porque ele simula com mais exatidão, com mais detalhe, com um nível de detalhamento absurdo. Para quem não leu o aviso, esse Praxilabs é um site de simulação de experimentos também. Ele requer cadastro, tá? Se você cadastra, não pague, não assine esse negócio aqui, porque a gente só vai explorar esse experimento aqui. Tem alguns experimentos de química, de física e de biologia. Os de biologia são os dois que eu peguei aqui para fazer aqui com vocês. Então, se você abre o experimento de extração de DNA, são os mesmos dois experimentos que a gente viu agora, só que num outro ambiente virtual.
Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona e eu vou parar no meio porque ele é bem mais demorado que o outro, mas eu acho que vale a pena. E, se não me engano, isso aqui serve em celular, tá? Porque ele usa a engine da Unity. Então, se não me engano, acho que funciona em celular, porque ele abre no próprio Chrome. Não precisa de flash para fazer. Então, ele fala aqui, não precisa tentar abrir, pessoal, porque senão vai demorar, tá? Eu vou explicar rapidamente e depois vocês testem mais para frente. Nesse experimento, a gente vai realizar isolamento de DNA, mesmo experimento. O isolamento de DNA ocorre em 3 estágios. Primeiro, a gente precisa dissolver a célula, né, abrir a célula, precipitar o DNA e purificar o DNA. Com a turma passada, eu parei no meio porque estava bem demorado esse experimento, mas é legal. Eu vou mostrar mais ou menos o que você precisa saber para conseguir, para não ficar travado no jogo. Então, vamos clicar em Next. Olha só como é legal. Esses equipamentos existem de verdade. Até o formato, o desenho, ele é muito parecido. Se você clicar com o botão direito do mouse e arrastar, você vai ter essa visão, você vai conseguir girar o ambiente. Então, ele simula bem o ambiente 3D. Acredito que, eu não sei se dá para usar VR para fazer isso aqui. Deve dar para usar VR, não sei. Tá? Então, a gente tem um laboratório, olha que bonitinho. Tem capela, chuveiro, lava-óleos, tem as vidrarias, parece o laboratório da UFABC. Só o extintor que é lá fora. Tá? As regras de laboratório, dá para ampliar aqui, tá? O scroll do mouse sobe e fecha. Se você clicar nesse sanduíche aqui, pessoal, ele vai para a lousa. Então, tem todas as instruções em PDF. Eu não abri isso aqui. Tem exercícios. Eu não sei, isso aqui acho que é mais para settings, ajustes. Tem um vídeo falando sobre o que se trata esse experimento, vale a pena ver. E aqui é para recomeçar. Então, aqui está seu kit de laboratório, todos os acessórios que você precisa fazer. Tem um lixinho, aqui é filme PVC, alguns reagentes, e ele já está piscando aqui, ó. Quando está piscando, significa que você tem que clicar aqui. Na dúvida, você clica aqui na IVA, a IVA do Huawei, né? Então, vamos clicar aqui nela e ver o que acontece. Então, ela dá as instruções, então ela dá as dicas do que você precisa fazer. Ele fala assim, ó, para começar, você precisa preparar 10 microlitros de RNase e adicionar isso na amostra. Então, você vê que ele fala do mesmo procedimento, mas coloca algumas coisas diferentes, tá? Então, esse protocolo é bem mais detalhado que o outro. Ele coloca alguns reagentes a mais que a gente explorou no outro experimento. Então, vamos abrir o frasco de DNA. Olha lá, cliquei e abriu. Ele quer que você pipete 10 microlitros. Então, aqui, ó, quando ela falar um certo volume para pipetar, você vai clicar aqui, digitar o volume, dar Enter, e ele vai abrir a caixinha. Quando abrir a caixinha, é porque você já consegue pipetar. Então, você pega a pipeta, clica e arrasta. Você só encosta aqui, que ele já vai pegar a ponteira aqui. Tá vendo a ponteira? E você vai colocar na solução que você abriu. RNase. Enfia aqui, passa por cima. Olha lá, ficou rosinha, quer dizer que tem conteúdo aqui dentro. E você coloca aqui na sua amostra de DNA, de células, né, na verdade. E aí você pode guardar a ponteira, o pipeta aqui? Até pode, mas você não pode... Ele não vai deixar fazer nada. Olha lá, você pode trazer para cá. Opa! Não vai jogar no lixo, né? Mas parou aqui. O que está faltando? Está faltando você descartar a ponteira no lixo. Ó. Você vê que está piscando? Então, você aproxima aqui. Ótimo, joguei fora a ponteira. Coloca no estante. E aí sim. Agora ele dá o segundo passo. Eu acredito que nós precisamos usar a solução de solução. Esse é a solução de Lise. Esse tem igual no experimento anterior. Quanto que eu preciso, Eva? Clico de novo. Talvez a gente precise colocar uma quantidade específica de amostra. Coloque 700 microlitros na amostra. Então, vamos digitar aqui 700.
Aí uma pipeta de 1000, né? É uma outra pipeta, coloco na caixinha, peguei a ponteira, coloco na solução, coloco na amostra, jogo a ponteira. Isso é igualzinho que a gente faz na bancada, pessoal. Pega a ponteira, ajusta o volume, põe na ponteira, coloca a solução, joga no seu tubo, descarta a ponteira e depois coloca na estante. E ó, ele está piscando o frasco, por quê? Porque você não pode esquecer de fechar. Toda vez que você usa, abre e fecha, para não evitar a contaminação, você tem que fechar rápido. É para você lembrar que você precisa fechar. Agora ele está pedindo para você usar o banho de água, que é esse aqui. Ele está falando que precisa ajustar uma temperatura e tempo certinho. Então, vamos colocar a amostra no banho-maria a 37 graus por 1 hora. Vamos abrir a tampa. Vamos colocar a amostra aqui. Fechou. Agora, não está aparecendo nada. Então, vamos ligar ele. Liga, desliga. Olha lá, já está 50 minutos. É 50 minutos? Não, é 1 hora. Então, vamos colocar a setinha aqui para 1 hora. Quanto tempo? Qual a temperatura? 30? Não, 37. Então, vamos lá. 37. Agora, aperta Start. Ele vai esquentar o banho. Na verdade, acho que tem que esperar esquentar o banho primeiro, antes de colocar a amostra, mas tudo bem. E aí, acelerou aqui e colocou a amostra de volta. Agora, ele vai colocar a proteinase K. Proteinase K vai jogar. Ele quer 10 microlitros. Então, 10. É isso o jogo. Mas ele mostra muito bem, passo a passo, que você precisa fazer. Ó, esqueci de abrir o frasco. Vou colocar aqui, abrir a tampa, pegar a solução, peguei, despejar aqui no tubo. E aqui a gente vai misturar por petagem, tá? Então, ele faz essa chuchada aqui, ó, para mostrar que você está agitando. O que eu estou esquecendo? Joga a ponteira, seu burro. Então, vamos colocar a ponteira, colocar na estante. Falta o quê? Falta fechar o frasco, seu burro. Então, fechei. Agora sim, agora vamos agitar o tubo. O agitador é esse aqui, é um agitador de tubos, tá? Ele quer que você agite por 15 segundos. Então, vamos colocar aqui. Então, eu só vou chegar até a parte da centrífuga, porque aí depois repete. Tem que usar de novo. Opa, vamos abrir. Vamos colocar. Essa é protocolo, pessoal. Tem que ficar seguindo passos igual a receita de bolo. Agora, como a gente está usando proteinase provavelmente é altas condições. 56 graus por 2 horas. Vamos colocar 2 horas, 56 graus, tá? Vocês podem testar com outra condição, ver o que acontece. Não sei se o jogo, não sei se o robozinho avisa, ou se você perde vida, não sei se reinicia. Tá, mas esse aqui é bem mais realista do que o outro. Tirou, colocou de volta no gelo. Agora ele está pedindo para adicionar uma outra solução. E aqui é uma mistura de solventes orgânicos para ajudar a separação de duas fases. A fase que vai ter as proteínas e lipídios e a fase que vai ter a água com o ácido nucleico. No experimento anterior, a gente só centrifugou. Mas aqui a gente vai adicionar uma mistura. Tá? Quanto que eu preciso? 700. Então, 700. Encosto. Opa. Coloca aqui dentro. Despejo. Aqui você vai dar uma chuchada de novo. Olha lá, você está agitando pela pipeta. É uma técnica muito comum. Acabou? Acabou. Então, vamos descartar a ponteira. Esqueci de descartar a ponteira. Fechar o frasco. Agora sim, depois que eu ensinar essa parte aqui, eu vou encerrar a aula, tá? Agora é como usar a centrífuga. Tem que colocar a amostra na centrífuga nas condições específicas, ó. A centrífuga está piscando, isso daqui. Vamos levar a amostra para cá. Aqui ele dá a mesma dica do outro jogo, que tem que colocar o tubo para equilibrar. Fecha. Onde que eu começo? Então, aqui eu demorei um pouco. Você tem que clicar primeiro em Open, não sei porquê. E aqui, esses botões aqui é onde você vai usar para ajustar a velocidade, temperatura e o tempo. Então, aqui, ó, você pode usar o mouse para controlar, ele quer 13.000, 10 minutos.
4 graus. Esses outros aqui não funcionam, esses outros botões aqui. Então, vamos começar. Então, a princípio, ele está centrifugando a 13.000 RPMs. Ok, pessoal? Então, ele tem 2 fases aqui e a gente vai ter que tirar agora. Só vou fazer mais esse. Vamos pegar a pipeta para separar as fases. Eu tenho uma fase orgânica e a fase aquosa. Criou 2 fases. A fase orgânica está rica em proteínas, lipídios e outras biomoléculas. E a fase aquosa é onde está o seu ácido nucleico. Então, eu vou dar uma chuchada aqui. Eu tirei só a parte de cima, com bastante cuidado. Coloco aqui. Descarto a parte de baixo. Não vai descartar, não. Descartei. Coloquei outro tubo novo. E eu despejo aqui o que estava no tubo para cá. E aí eu jogo fora a ponteira. Pronto. E o que eu tenho aqui, então? Eu tenho agora, eu separei a grande parte das biomoléculas, proteínas, dos ácidos nucleicos em água. Agora eu preciso precipitar ele, tá? Só que aqui ele pede, ele é muito, esse protocolo é bem realista. Ele pede para você repetir tudo de novo, tá? Então, porque pode ser que sobe um pouco de proteínas aqui, então você tem que dar o fim de todas as proteínas para não ter nenhum interferente, para você garantir que só tem ácidos nucleicos. E aí começa a repetir tudo de novo, tá? Esse aqui é bem mais realista que o outro, de novo, e eu acho mais legal, apesar de ser mais demorado. Tá? Então, quem consegue chegar até o fim, tira o print, manda depois lá no mural, mostra como que ficou. Tanto esse experimento como o experimento do Floresta em Gel. Eu não cheguei no final desse jogo, nem desse, nem do outro. O outro eu nem comecei, nem vi como é que é. Tá? Mas acredito que seja tão interessante quanto. Ok, pessoal? Dúvidas? Essa é a aula de hoje. A aula demorou um pouquinho. Mas acho que vocês vão ter uma aula mais interessante, porque são aplicativos e objetos de aprendizagem bem elaborados dessa vez. E eu acho que vocês vão se divertir um pouquinho. Eu acho mais legal também. Né? Tem alguns sites de simulação, só que tem uns que tem que pagar. Tá? Esse é o único que eu achei que era gratuito. E ser gratuito é muito bom. Então, Maria, a gente colocou aquele gel e estava meio que submerso na solução tampão, né? Então, aquilo lá é para você fechar a corrente, para fechar o circuito, porque aqueles fios onde vai gerar a corrente, né? É como se fosse eletrodos. E eles não estão encostando no gel. Creio eu, né? Eu não manjo muito dessa parte também. Então, você meio que mergulhou no tampão para fechar a corrente ali. E tampão a gente usa quase em tudo para a gente manter a estrutura da melhor forma, para tentar garantir a manutenção da estrutura. Então, DNA, RNA, eles são sensíveis a mudanças de temperatura, a gente vai ver isso na aula teórica. Temperatura, pH, então se você alterar muito pH, você pode alterar as estruturas, pode causar alguma mudança nas estruturas das biomoléculas. Tá? Por isso que a gente usa tampão para tudo. Tudo bem?